Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom estar com vocês mais uma vez, dando sequência ao nosso Evangelho no lar, tentando levar um pouquinho das mensagens do Cristo. Vamos dar continuidade onde nós paramos, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, onde no Evangelho passado falamos sobre Moisés, e hoje vamos comentar sobre o Cristo. Vou fazer a leitura de preparação deste livrinho aqui, A Conduta Espírita. O item 2, do jovem. Foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Intitulada a mensagem, depois da introdução de Paulo. Do jovem. Moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem, contudo, deixar-se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. Anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos no aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios. Em vigilância conservada, desastre certo. Guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem dispersar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem apenas parcialmente executadas. Inconstância e indisciplina são portas de frustração. Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando, outra sim, o egoísmo doméstico, que inspire a deserção do trabalho de ordem geral. A imprudência constrói o desajuste cria o extremismo, e o extremismo gera a perturbação. Apagar intenções estranhas aos deveres de humanidade e ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. A insinceridade ilude, primeiramente, aquele que a promove. Buscar infatigavelmente equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade e observação no veículo físico, desde os primeiros dias da mocidade, com vistas à vida perene da alma. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. Que assim seja. Vamos então fazer nossa prece, nossas vibrações iniciais, elevando os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre amado, a Deus, o nosso Criador, para que possamos juntos, Senhor, através dos Teus trabalhadores incansáveis, olhar por nós, por cada lar que nos assiste agora, por cada pessoa que nos ouve, que uma luz imensa possa envolver a todos, rogando a Tua divina proteção, para que nossos corações estejam abertos à palavra que vai ser dita hoje, para que possamos juntos, Senhor, refletir e aplicar em nosso dia, em nossa vida. Que assim seja. Então, dando continuidade, hoje nós vamos estar no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, no item Cristo, que é início no item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformado mais radicalmente, senão reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo.
e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devia manter o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra. Veio cumprir os profetas que tinham anunciado a sua vinda. A sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos. No entanto, não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade, pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia cumprir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso, para isso, dar à ciência tempo de progredir. Aqui nós já podemos fazer uma comparação quando nós lemos sobre Moisés, sobre as leis e os costumes e o avanço da intelectualidade do povo da época, né? Que nós comentamos no nosso último evangelho, que era necessário que Moisés criasse aquela questão do Deus punidor, do olho por olho, dente por dente, e Jesus veio transformar isso, quando ele resume todos os mandamentos na seguinte passagem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para isso, ele mesmo alega, como está no o título do capítulo: eu não vim destruir a lei, vim cumpri-la. E através da sua afirmação, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está aí toda a lei e os profetas. Ora, hoje, nós, com o conhecimento da doutrina, nós conseguimos avançar um pouco mais sobre esse contexto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas imagine na época que todos vinham da questão da lei mosaica. E Jesus vem e fala: eu não vim destruir a lei, mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume toda a lei e os profetas. E o que nós podemos entender sobre essa palavra de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Primeiro, são duas coisas que nós devemos refletir. Qual é a relação que eu tenho com Deus? Como esse Deus é para mim? É um Pai justo, amoroso? A sua providência é sempre bondosa e justa? Por mais que a gente não compreenda no momento das dores que nós às vezes passamos na vida, sem às vezes explicação. Por mais que nós sejamos prevenidos, acontece algo que nós não esperamos. Qual é a relação que eu tenho com Ele? Quando Ele fala amar a Deus, a pergunta que eu faço é: hoje, dentro do contexto que nós vivemos, como é que a gente pode amar a Deus? Se muitas das vezes a gente precisa de algo material para tocar, para dizer que ama. Que nós precisamos ter algo junto conosco, propriedade, para dizer: não, eu amo isso porque eu sei, eu pego, eu tenho, eu sinto. E como é que nós podemos estabelecer essa relação com o Pai, Criador, para dizer que ama, que a gente pode amar Ele?
E amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu estou com isso? Na minha jornada evolutiva aqui na Terra, neste processo reencarnatório de agora. Eu acho que quando ele fala do Cristo, que ele resume todas as leis e os profetas com essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, é o caminho correto. Porque hoje a gente tem o esclarecimento da doutrina, porque o texto fala que muitas coisas ele não podia dizer, que não seria entendido. Mas com a chave da doutrina espírita, o Evangelho do Cristo se transforma num grande manancial de bênçãos, de compreensão. Então hoje, o que a gente pode refletir é como eu amo Deus. Porque é daqui para lá. Porque de lá para cá, Deus nos ama. Não tenho mais dúvida nenhuma disso. Ele nos criou, Ele é nosso Pai. Ele é toda bondade, toda justiça. Ele é a suprema inteligência do universo. Ele conhece a mim, a você, a cada coração que nos ouve agora, hoje, e sabe o que cada um de nós vai ser daqui 500, daqui 1000, daqui 1 milhão de anos. Ele depositou em nós aquele vértice que tende à luz. Todos nós, cedo ou tarde. Então ele nos conhece muito bem. Mas as dificuldades das nossas vidas, as provas e as expiações, que são um momento de aprendizado, de conhecimento, às vezes nos faz questionar o porquê nós estamos passando por isso, ou porque alguém que nós amamos passa por isso, e cobramos a justiça. Invariavelmente, quando uma dor nos abraça, perguntamos: por que comigo? Por que comigo? E nos sentimos injustiçados. Mas se o Pai, Ele é todo bondade, toda justiça, nada que nos chega é por acaso. Tudo tem o seu motivo de ser. Tudo. Nada. E amar ao próximo como a si mesmo. Está aí uma receita que pode nos aliviar na vida futura. Respeitando o próximo, perdoando. Se nos causa dor, constrangimento, sofrimento, que a gente possa entender essa frase. Amar ao próximo como a si mesmo. E colocar de lado essas coisas que são ruins. E elevar nosso pensamento ao Pai e falar para Ele: obrigado pela oportunidade que me testa a minha paciência, a minha consciência espírita ou cristã, para que eu possa realmente, Senhor, ser digno de um dia poder realmente viver isto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que hoje a reflexão é essa. Que a gente possa pensar na nossa semana, imaginar qual é a minha relação com o Pai. Qual é a minha relação com o Pai? Será que realmente eu tenho a lucidez de que eu retornarei à pátria do Evangelho? Ou eu vivo muito mais aqui pensando que aqui é a verdadeira vida? Qual a relação também que eu tenho com o meu próximo? Lembrando que o mais próximo nosso é os nossos familiares, é os nossos amigos, mas também aquele que nós encontramos uma vez só, durante o nosso dia. Lembrando mais uma vez que esse próximo também faz parte da família universal, pois ele também é filho de Deus. Então que a gente possa refletir sobre isso. Como está a minha relação com Deus neste momento? E qual é a minha relação com o próximo? O que eu ando fazendo? Como eu ando agindo? Para que seja realmente, se cumpra em mim a lei e todos os profetas. Ok? Vamos fazer nossas vibrações de hoje? Que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre amado. Que tua falange de luz, de mentores e guias incansáveis
possa iluminar o nosso planeta, onde Tu, Senhor, é o governador, e que todo o Seu exército de luz, como as estrelas do infinito, possam trabalhar em todos os continentes do nosso planeta, levando, Pai amado, a luz da coragem, a luz da resignação, a luz da esperança, a luz da fraternidade, a luz do respeito, a luz, Senhor, da compreensão, a luz do amor e da paz. Que todos os homens possam recebê-la, os governantes de cada país, que seus corações sejam tocados para que possam governar para o mais necessitado. Ó luz da vida, Jesus amado, que Tua falange dos médicos espirituais possam cobrir todos os hospitais, os leitos, onde nossos irmãos, nossas irmãs, nossas crianças, nossos velhinhos estão passando pelos momentos de prova, com a enfermidade do corpo e a enfermidade do espírito. Que toda a sua equipe possa levar o bálsamo da esperança, de acreditar, Senhor, na imortalidade da alma e na bondade e na justiça do nosso Criador. Olhai, Senhor, pelos nossos moradores de rua, que no frio sofrem agora. Que Tua luz aqueça a todos eles, tocando os corações alheios para que possam ajudá-los e que possamos vibrar neste momento por todos, sem exceção, nossos irmãos que estão nas detenções, nas cadeias públicas, que seus corações sejam invadidos de paz e de harmonia. Vibrar por nosso Brasil, pelos nossos governantes, que sejam tocados a questão da moral, do respeito ao próximo, e que Teu Evangelho seja a base de toda a família na terra. Que o Senhor possa estar conosco para que possamos dar continuidade na nossa semana, sendo intuídos pelos Teus mentores. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo a todos, fiquem com Deus.